Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um EBD em Síntese Podcast, momento pedagógico. Nós estamos aqui reunidos para falarmos da lição dos pré-adolescentes, a lição do terceiro trimestre do ano 2024, uma lição com um tema riquíssimo, com um tema muito importante, que é servindo a Deus com os meus talentos. E nós vamos tratar nessa aula da lição de número um, uma lição que é de suma importância para explicarmos para os nossos alunos a importância dos dons ministeriais, a importância de servirmos ao Senhor. E para isso nós contamos com a presença da nossa irmã Bianca. A paz do Senhor, irmã Bianca. A paz do Senhor, irmão Mateus. É motivo de muita alegria estar aqui, podendo participar mais uma vez do podcast, podendo contribuir com dicas pedagógicas para um aprendizado, para um bom desenvolvimento da aula dos professores, e eu espero de verdade poder somar com a sua aula. Amém, graças a Deus. E temos a certeza de que a nossa aula, a minha aula, todos os professores serão enriquecidas com as dicas aqui trazidas. Meus queridos, como bem falei no início, nós vamos tratar da lição. O tema da nossa revista é Servindo a Deus com os Meus Talentos. E a lição número um, ela vai trazer um título introdutório de apresentação daquilo que seria os dons ministeriais, e nós vamos tratar nessa aula sobre isso. A nossa lição número um, ela tem por título Dons Ministeriais para a Igreja. A Bíblia diz, ela vai se encontrar lá no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Eu peço a você, professor, professora, que nos assiste, que acompanhe, que traga, que narre, que leia para o seu aluno esse texto, para que ele tenha a noção de que tudo que está sendo passado, tudo que está sendo dito, tem embasamento bíblico. Efésios, capítulo 4, versículo 11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A nossa lição, meus queridos, ela vai ter três objetivos. Objetivos estes que, como eu sempre digo, que eu sempre gosto de dizer, serão os objetivos que vão nortear o nosso ensino, aqueles objetivos que nós teremos como balizadores que vamos trazer para os nossos alunos. O primeiro objetivo que nós temos que alcançar com a nossa aula é explicar o termo dom e o seu propósito para a igreja. Já o segundo objetivo é destacar o que é ministério e como nós devemos agir. E, por fim, o terceiro objetivo é apontar como proceder para descobrir o nosso ministério. Esses são os objetivos que nós temos que sempre visar alcançar, porque, de forma única, somando-se os três, nós vamos trazer um ensino mais claro e mais preciso para os nossos alunos. Eu quero, antes de passar a palavra para a nossa irmã Bianca, para nós ouvirmos a dica pedagógica dela, eu quero aqui trazer dois pontos que ao meu ver, são pontos de relevância para nós apresentarmos de forma mais clara, de forma mais enfática para os nossos alunos. O primeiro ponto é explicar para os nossos alunos, como objetivo da nossa lição, o que significam os dons, qual o seu significado, qual a sua função, como eles devem ser desempenhados, para quê, com que propósito. Então você pode enfatizar, trazer por meio de dicas pedagógicas, por meio de dinâmicas. E o segundo ponto é destacar que nós vamos ver nas lições seguintes que há uma diferença entre dons ministeriais e dons espirituais, né? Essa diferença que muitas vezes há confusão, há mistura de conceitos, mas aqui, durante toda essa lição, durante todo esse trimestre, nossos alunos sairão entendidos que há uma diferença, mas que também há uma conexão e uma singularidade entre os dois. E para isso, eu já quero ouvir a nossa irmã Bianca com a sua dica pedagógica. Tenho certeza que será de grande valia e de grande proveito para mim e para você. Amém, amém. Paz do Senhor mais uma vez. É, a dica que eu trouxe é baseada no objetivo que diz assim, o objetivo da lição, né? Explicar o termo dom e o seu propósito para a igreja e apontar como proceder para descobrir o nosso ministério. Então, essa dica tem por tema um presente dado por Deus. Então, você vai embalar uma caixa com papel de presente. Na tampa, no lado de dentro dessa tampa, pode colocar um versículo que está escrito em João, capítulo 15, versículo 16, que é um dos versículos trazidos dentro da lição para explicar, né, essa questão do dom, a questão do chamado, do ministério, que fala: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós
e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então, esse versículo já é um chamamento, já é um norte para que o aluno compreenda o sentido do dom, o sentido desse presente dado por Deus, né? Que é para que nós venhamos dar frutos, que esses frutos permaneçam, que o reino do Senhor cresça através da igreja dele aqui na terra, né? Então, dentro dessa caixa, teria bilhetes. E aí você confeccionaria bilhetes simples, que podem ser escritos manualmente ou impressos mesmo. Cada bilhete desse teria um dom ministerial, que é citado também na Bíblia e na lição, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Se acaso a sua turma tiver mais de 5 alunos, você pode fazer mais de 5 bilhetes, né? Repetindo os dons, para que sejam formados grupos ou duplas para essa conversa, para esse momento de dinâmica, certo? Então, aos alunos abrirem o bilhete e verem o que está escrito, o professor nortearia a conversa com algumas perguntas, como, por exemplo, o que tem no seu bilhete? Você considera tal função ministerial um dom? Porque, como o irmão Mateus disse, às vezes há essa confusão, né, do que de fato é o dom. Ah, então quer dizer que essa função ministerial também é um dom, né? Às vezes as pessoas ligam muito os dons apenas os dons espirituais. Então, essa dinâmica já vai servir para que os alunos comecem a refletir sobre essa questão. Então, você considera essa função um dom ministerial? Para você, o que é um dom? Para que eles servem? E você possui um ministério? Se sabe qual é esse ministério, qual é? Né? Então, essas perguntas vão ajudar os alunos a pensarem sobre o que eles têm feito, sobre a vida espiritual deles, se ele já tem um ministério, se ele reconhece esse ministério, né? E aí, finalizando esse momento de conversa, dessa exposição das ideias dos alunos, o professor explicaria que os dons ministeriais são presentes de Deus, né? São concedidos a nós para a edificação do cristão, para a edificação da igreja e para o crescimento do reino de Deus. E após finalizar essa dica, após finalizar essa dinâmica e finalizando também a aula, o professor pode retomar essa conversa e falar que uma das maneiras de se descobrir esse dom ministerial é estando na obra, né? Você praticando, é você estando ali inserido. Isso vai fazer com que você também se reconheça, né? Ah, nessa área aqui eu me sinto à vontade, nessa área que eu gosto de estar. Então, uma das maneiras de se descobrir o dom ministerial também é praticando, né? Estando ali, sendo participante da obra do Senhor. E essa é a minha dica para você hoje. Amém, graças a Deus, né? Os nossos alunos entenderem que o dom é uma dádiva, é um presente concedido por Deus, que não é nosso, mas é algo que nós recebemos e temos a intitulação de fazermos, de servirmos, desempenharmos da melhor forma possível. Baseado nisso, baseado no que a nossa irmã nos falou, a respeito do termos, estarmos inseridos no fazer, de estarmos inseridos dentro, da atividade da igreja, eu quero trazer uma dica pedagógica que envolve isso, de forma simulada, ó, que é uma simulação de uma reunião de planejamento de um evento. Por exemplo, uma ação social. Então, baseado nos dons ministeriais, baseado nos dons que existem dentro da divisão eclesiástica, nós sabemos que existe o dom de liderança, o dom de ensino, o dom de misericórdia, essas várias divisões. Então, como é que você faria, professor? Você traria essa problemática dizendo, ó, nós somos aqui uma igreja, nós vamos agora levantar fundos, vamos desenvolver uma atividade de ação social. É a partir da sua classe, a partir da quantidade de alunos que a sua classe possui, de acordo com o tempo que você vai possuir, você vai dividir em grupos ou individualmente. Então, você vai dividir os alunos e nessa divisão, e a partir dessa divisão, você vai intitular, vai dizer, por exemplo, o grupo um vai ser a liderança, vai ter o dom de liderança. O grupo 2 vai ser aqueles que terão o dom de serviço. O grupo 3 aqueles que têm o dom de sabedoria, o dom da palavra do conhecimento. E o grupo 4 aqueles que têm o dom de ensino. E o 5 para finalizarmos, o dom de misericórdia. Então, dividindo esses grupos em dons, eles vão ter um tempo. Você vai dizer, ó, você
que faz parte do grupo do dom de ensino, você vai ter que trazer uma palavra de ensino, vai ter que trazer uma aula. Ou quem tem um dom de liderança vai ter que dividir o cronograma, fazer um cronograma do que vai acontecer. Primeiro vai ter um devocional, depois vai ter uma palestra com uma psicóloga. Então vai ser dividido essas etapas e eles terão 5 minutos, um tempo curto, para fazer essa organização. A partir disso, depois desse tempo concedido, você vai levantar a seguinte pergunta, as seguintes perguntas: quais foram as dificuldades? Quais foram os empecilhos, as barreiras que eles encontraram para tentar desenvolver de forma com êxito, alcançando êxito, aquilo que foi proposto. E a partir disso, a partir do momento que eles responderem, que eles falarem, você, professor, traz a ideia. Você traz o cerne da lição, que é mostrar que todos unidos, que todos reunidos, independente do dom, independente daquilo, da função desempenhada, todos em união e em comunhão, eles alcançariam e alcançaram o êxito de trazer uma ação social. Isso, de forma prática, trazendo, né, uma simulação, faz com que eles se insiram, estejam inseridos não de forma concreta, mas de forma simulada naquilo que é o papel da igreja, né? Dividido, cada um com a sua função, cada um com o seu ministério, mas todos unidos em prol de um único propósito, que é servir e adorar a Jesus. Então, essa foi a minha dica, essa foi a minha proposta, e espero que também, em conjunto com a proposta da irmã Bianca, você, professor, pode é, uni-la, pode aperfeiçoá-la, pode mudar de acordo com a sua classe, de acordo com a quantidade de alunos que você possui, e isso sim será revertido e será dado toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Essas foram as dicas. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Também agradecer a liderança do DENEC. Agradecer à irmã Bianca. Muito obrigado, irmã Bianca, pela sua participação. Amém. Então, eu que agradeço pelo convite de mais uma vez poder estar aqui contribuindo e espero de verdade que a dica tenha sido acessível para você, professor, que está buscando, né, subsídios para dinamizar a sua aula e espero que seja uma bênção, espero que vocês aproveitem bastante e que a aula flua e que os alunos aprendam, né? Porque essa é a nossa maior intenção, nosso maior objetivo, né? Amém, graças a Deus. Também queremos aqui pedir a você, professor, que nos assistiu, compartilhe, curta, deixe uma sugestão no comentário, compartilhe com outro professor, compartilhe com o superintendente da sua EBD, que não conhece a proposta do DENEC, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado. E nós queremos desejar a você uma aula abençoada em nome de Jesus, e até a próxima aula. Fique com a paz do Senhor Jesus.